Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. E como sempre, vamos iniciar com um e-mail aqui do nosso irmão João Cavalli. João Cavalli é da nossa querida Curitiba, no Paraná. Ele coloca aqui que assiste via televisão. Obrigado, João, pelo seu e-mail. Ele diz aqui: olá, senhor Severino. Eu vi uma entrevista sua e gostaria que o senhor me mandasse texto de estudo sobre as confusões em provar que o demônio existe, e eu particularmente não vejo a necessidade de Deus colocar um matador para seu filho, contradizendo todo o amor e a misericórdia. Não acredito, não vejo razão e nem vantagem em adorar e crer num ser que só vai me prejudicar. Por favor, me mande esses argumentos, pois tenho muitos evangélicos nas amizades e eles têm petulância de dizer se eu não creio no demônio, é para mim jogar a Bíblia fora. Sem mais, me despeço e que a paz seja eterna. Amém. João Cavalli. João, esse teu e-mail me veio numa hora muito boa, vai se esclarecer. A figura de Satanás na Bíblia é uma figura muito controversa. Ela, você pode dizer aos seus amigos protestantes que os fundamentos que eles têm de Satanás na Bíblia são, de certa forma, sem base. E eu vou explicar por quê. Porque acreditar em Satanás é negar a existência de Deus. Deus é único. O Deuteronômio 6,4 diz assim: Yahvé Echad. Deus é único. Se Deus é único, os atributos que colocam e o poder que o homem coloca em Satanás seria como se fosse um Deus. Deus, o Deus do bem, e Satanás, o Deus do mal. E como nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Quem é monoteísta e conhece a Bíblia não vai de forma nenhuma aceitar os atributos que colocaram em Satanás. E de onde é que vem isso? Eu posso esclarecer para você que a palavra Satã é uma palavra hebraica que significa opositor ou acusador. A palavra, ou seja, a figura de Satanás entra na Bíblia pela primeira vez no livro de Jó, que foi um livro escrito depois do cativeiro da Babilônia, quando Ciro, rei dos persas, destrói Nabucodonosor e coloca os judeus de volta à sua terra, permite que eles construam o seu templo, devolve os tesouros roubados por Nabucodonosor e trouxe com isto uma grande simpatia para o povo judeu, para o povo hebreu, mas em compensação os persas trouxeram a sua religião, que é o zoroastrismo. E foi do zoroastrismo persa que surgiu a figura de Satanás, derivado, porque nos persas tem o Deus do bem e o Deus do mal. Um maniqueísmo que o cristianismo também adotou nas suas fileiras, nas suas raízes. Mas a figura de Ahriman no zoroastrismo persa simboliza o mal. E o mal entrou com o nome de Satã. Portanto, Satanás nada mais é do que uma figura folclórica persa. E você pode até refletir comigo e raciocinar, se você tem uma Bíblia, ou aos seus irmãos protestantes, que do Gênesis até o livro de Jó, ninguém fala em Satanás, porque ele não era conhecido. Ainda não havia essa influência do zoroastrismo dentro da figura do povo hebreu, porque com a simpatia que os persas desenvolveram ou trouxeram através do seu rei para o povo hebreu, houve uma facilidade muito grande de se implantar essa figura de Satã.
E Satã aparece pela primeira vez no livro de Jó como um promotor celestial, alguém que poderia entrar no céu, junto de Deus, com seus representantes, e ainda desafiar Deus a punir Jó, o seu servo mais exemplar, de mais exemplo a ser copiado. Portanto, existem lendas, existe princípio, eu poderia dizer a você, que tudo isso a igreja adotou, sobretudo o clero. O capítulo 14 do livro do profeta Isaías fala exatamente da profecia sobre a queda de Nabucodonosor, mais especificamente, meu querido João Cavalli, ou Cavalli, eu não sei, porque com 2 L's deve ser um nome italiano, eu posso lhe mostrar que o versículo 12 do capítulo 14 do livro de Isaías está escrito aqui no hebraico original, como ele predisse, o profeta Isaías prediz a queda do grande astro, do grande rei, do todo-poderoso Nabucodonosor, e veja que corresponde exatamente à queda dele com a implantação do zoroastrismo. E esta queda, diz ele aqui, Nafalitá, como caíste, do verbo nefal, que é cair em hebraico, como caíste, Mishamaim, dos céus. Como caíste dos céus, por quê? Porque Nabucodonosor estava como fosse um verdadeiro Deus, lá em cima. Como caíste dos céus, Heilel ben Shachar, ou seja, astro, filho da manhã. Como caíste dos céus, astro, filho da manhã. A tua grandeza para a terra, ou seja, aqui a grandeza, toda a grandeza de Nabucodonosor sobre a terra caiu ali, quando ele perdeu o seu reinado através da conquista dos reis persas. Isso aqui não é criação minha, mas está aqui. Agora veja bem, os gregos chamaram esse Ben Shachar, Heilel Ben Shachar, de Eósforos, que é o quê? Que traz luz. Eos, manhã, fotos, luz. Eósforos quer dizer filho da manhã, astro da manhã, e que São Jerônimo traduziu para o latim como Lucifer. Luxfere, que traz luz. Então, o hebraico chama Heilel ben Shachar, não sei se Bob poderia dar uma aproximaçãozinha aqui, Bob, só para eu mostrar o que eu estou dizendo. Então está aqui, ó. Como Nafalitá, como caíste, Mishamaim, dos céus, Heilel ben Shachar. Então esse Heilel ben Shachar, astro filho da manhã, é que o grego chamou de Eósforos, que o latino chamou de Lucifer, e que acabou se traduzindo, concluindo que isso aqui seria a figura, está aqui, ó, de Satanás. Isso aqui é o livro de Isaías. Portanto, na verdade, poderia muito bem esse termo, por isso que chama Lucifer, o astro de luz, porque diz que era um anjo que já estava tão evoluído, que estava perto de Deus, mas isso não tem fundamento nenhum. O que ocorre, na verdade, é um folclore em torno de uma profecia de Isaías 14, que fala da queda de Nabucodonosor. O demais, olha, diabo, demônio, o demônio já foi uma figura que veio do grego, daimon, mas daimon no grego fica anjo bom, gênio. Sócrates dizia, eu só faço o que meu daimon me permite fazer. Ou seja, o daimon aparece aí como gênio bom, mas a igreja transformou o que era daimon em demônio, e gênio bom, ou anjo, angelo, a palavra grega, anjo mensageiro, que o hebraico chama malach. Portanto, Malaquias, ó, anjo de Deus. Portanto, na verdade, meu querido João Cavalli ou Cavalli, não sei, nome próprio a gente nunca sabe, a sua pergunta é muito boa, mas diga aos seus amigos evangélicos, na verdade protestante, porque evangélico eu também sou, todo seguidor do evangelho é evangélico. Os nossos irmãos protestantes é que se dizem evangélicos como se eles fossem os únicos. Nós espíritas também somos evangélicos, os católicos são evangélicos,
os ortodoxos gregos, maronita, copta, todos aqueles que seguem o Evangelho de Jesus poderão muito bem serem conhecidos como evangélicos. Mas os nossos irmãos protestantes são protestantes e são seguidores do monge agostiniano Martinho Lutero, que protestou contra a venda de indulgência na igreja de Roma, e daí surgiu a primeira grande cisão na igreja, para o século XVI. A gente tem essa história aí toda do protestantismo, que não é o assunto aqui, mas nós gostaríamos de dizer a você que a sua pergunta vem muito bem calhar para a gente esclarecer melhor, e a gente sabe que Deus jamais criaria um ser com os atributos que o homem colocou em Satanás. Seria, na verdade, aqui, meu querido João Carvalho, nós estamos diante da verdadeira dificuldade que as traduções trazem, a questão de traduções, folclores, crenças e etc., e princípios criados únicos e exclusivamente pelo homem. Porque não tem nenhuma lógica se acreditar que Deus criaria um ser voltado infinitamente para o mal. E ainda tem mais. Satanás, que é o poder, vamos dizer assim, total do mal, ele pega os filhos de Deus, coloca num local chamado inferno, dali eles não saem mais, ficam presos, e Satanás fica livre, indo e voltando a qualquer hora, como se Deus permitisse que ele, que é o ser poderoso, que tem todo o mal, pudesse ter liberdade de praticar tudo o que ele quer. Não cabe na minha cabeça o mal. A gente não tem que ter medo de Satanás, como você muito bem aqui coloca, a gente tem que ter medo daquilo que é de mal, daquilo que é de ruim, daquilo que é da nossa índole negativa, a gente procede. Porque todo erro, todas essas consequências naturais que a gente chama Satanás, é para a gente colocar em Satanás um defeito que é nosso. Porque quando a gente acerta, o privilégio é nosso. Agora, quando a gente erra, a gente não aceita o erro. Acha que errou porque alguém nos levou a errar. Isso é um princípio persa que ocidentalizou-se, e a gente vai muito bem, obrigado, muita gente achando que se Satanás é o culpado, ele está livre da questão. Mas não é bem por aí. Nós temos que refletir que cada um, segundo Jesus no Evangelho de Mateus, recebe segundo suas obras. Nós vamos para um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Obrigado, João Carvalho, pelo seu e-mail. Os funcionários precisam trabalhar em móveis e equipamentos modernos. Vai ver que é por isso que está caindo a produtividade na empresa. Patrão, a mudança fez a produção subir nas alturas. E a produtividade está em alta e ainda doamos os móveis e equipamentos antigos para o Mercatudo das Casas André Luiz. Mercatudo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Eu quero que você venha conhecer o trabalho das Casas André Luiz, porque eu tenho certeza, quando você entrar aqui e conhecer, ninguém vai precisar pedir para você doar. Vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz. Porque aqui o que existe é amor, é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza que você vai fazer a maior obra da sua vida. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, lembrando a você, você pode adquirir as nossas obras que estão aí na telinha, analisando as traduções bíblicas, Sermão do Monte e o Bereshit, a mais recente obra nossa, através do nosso representante
em São Paulo, Mário Suriani, do telefone 6409-1540, onde aí em Guarulhos, onde você pode fazer os seus pedidos, e através da nossa distribuidora. Tem Boa Nova, Candeia, nós temos a própria Mundo Maior também, brevemente estará distribuindo, ou já está distribuindo as nossas obras, de forma que você tem condições de adquirir todas sem nenhuma dificuldade. Se você quiser receber diretamente em casa, peça pelo telefone 0 operador 83 3244 0835. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, hoje vendo agora o capítulo 6, versículo 27, mas a gente já tinha falado desde o 26, que Jesus diz assim: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não ceifam, não armazena em celeiro, mas vosso Pai Celestial as alimenta. E Jesus coloca dizendo assim: quem de vós, com sua ansiedade, poderá acrescentar à sua altura um côvado? Ou seja, de que vale você ficar estressado, você ficar ansioso, se isso não vai mudar nada? Ou será que você pode viver mais um minuto porque está estressado? Pelo contrário, você poderá viver menos. Porque você pode infartar, pode ter um AVC, e aí você vai realmente dar, como costumamos dizer, um tiro no pé. Não devemos agir desta forma. Quando Jesus diz assim, quem de vós acrescenta um côvado, Jesus falava exatamente baseado na própria Torá, porque o Deuteronômio 3:11, ele fala do côvado, que é uma medida tirada do próprio corpo humano. É vamos dizer assim, um pequeno espaço, uma pequena medida relativa ao corpo humano. E também pode ser um espaço que seria de aproximadamente 45 centímetros. Mas com relação ao corpo humano, deve ser uma medida muito bem menor. Mas, na verdade, tudo isso é para que a gente saiba que a nossa ansiedade e o nosso estresse não muda nada. Não adianta você ficar aborrecido, estressado, inquieto, que o sol vai continuar indiferentemente caminhando, esse universo marcha completamente indiferente à nossa preocupação e ao nosso estresse. O que a gente tem que fazer mais, meu querido irmão telespectador, é relaxar. É deixar que Deus manifeste o seu amor e o seu projeto em nossas vidas. Procuremos comunicar ou comungar com Ele na sua grande obra evolutiva de amor e de paz. E aqui Jesus coloca ainda outra colocação. A gente falou ali de comida, bebida, não foi? No anterior, e vestimenta, 3 necessidades básicas. E aí Jesus diz assim: e por que vos preocupais com o que haveis de vestir? Olhai os lírios dos campos, como crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Ora, muitas vezes a gente realmente se preocupa nessa época. Chega final de ano, todo mundo fica louco, tem que ter a roupa de Natal, tem que ter o melhor para isso, o melhor para aquilo, o presente de fulano, tudo fruto do nosso consumismo. Mas, na verdade, Jesus coloca muito bem aqui, quando ele diz: olha os lírios dos campos. Eu já estive o lírio do campo é o que lá no deserto sai naquela região de Israel. Eles chamam também de flor de lótus, ou lírio, ou flor de lótus. Essa planta, ela nasce, cresce, fica belíssima, mas ela seca rapidamente e muita gente usa lá naquela região para queimar, para fazer massa, pizza, usa como uma espécie de lenha, que na verdade não é lenha, é uma planta mais suave. Mas Jesus faz uma colocação aqui muito interessante. Ele diz assim:
nem Salomão se vestiu como um deles. Olha, quando Jesus usa a figura de Salomão, a gente sabe que Salomão foi aquele rei luxuosíssimo, riquíssimo, filho de Davi, um homem poderosíssimo. E se você ler o capítulo 9, do segundo livro das Crônicas, nós podemos ter uma ideia do qual era a riqueza de Salomão. Ele diz aqui: todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e toda a bachela da galeria da floresta do Líbano era de ouro puro, porque a prata, no tempo do rei Salomão, não tinha valor. Com efeito, o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irã, e de 3 em 3 anos o navio voltava de Tarsis carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavão. O rei Salomão superou em riqueza e em sabedoria todos os reis da terra. Todos os reis da terra queriam ser recebidos por Salomão para aproveitar da sabedoria que Deus tinha lhe dado. E cada um trazia anualmente um seu presente, objeto de prata, de ouro, roupa, arma, aroma, cavalos e mulas. Salomão tinha 4.000 estábulos para seus cavalos e seus carros. 12.000 cavalos colocou nas cidades dos carros e junto do rei em Jerusalém. Estendeu seu domínio sobre todos os reis, desde o rio até o país dos filisteus e até a fronteira com o Egito. Fez com que a prata fosse tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Importavam-se para Salomão cavalos do Egito e de todos os outros países. E Jesus disse que nem Salomão, com a sua riqueza, se vestiu, pois se Deus se vestiu como um lírio, e ele diz assim: pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, ora, Deus capricha tanto, enriquece tanto, dá tanta beleza a uma planta que hoje nasce e amanhã vai para o forno, quanto mais a vocês, homens de pouca fé. E aí Jesus coloca Kitanei Emuná, pequenos de fé. Nós nos preocupamos, lamentamos, nos estressamos e a gente não observa. Que ensinamento fantástico. Eu fico, às vezes, imaginando, meu caro irmão e amigo telespectador, há 2007 anos Jesus disse essa frase, deu esse ensinamento, essa receita maravilhosa para as nossas vidas, para que a gente tivesse hoje menos estresse. Nós estamos vivendo numa loucura, numa neurose coletiva. As pessoas estão entrando numa situação que é preciso que nós temos a obrigação de trazer Jesus de volta para essas pessoas. Estão perdidas. Há uma inquietação tão grande. Um dia desse eu conheci uma senhora que ela disse assim: eu só queria já ser assaltada para ficar livre. Como se todo mundo tivesse que ser assaltado. Veja como a gente fica na neurose com a violência, com tudo isso que impera aí. Mas nós temos a obrigação de lembrar dessa filosofia tão importante que Jesus nos traz, que Jesus fecha aqui a questão, ainda no versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Por quê? Porque, segundo ele, a todas essas coisas aspiram os pagãos. E vosso Pai do céu sabe porque tendes necessidade de tudo isso. Ora, Jesus mostra, mais uma vez, fechando a questão, no versículo 32, que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele dá a chuva, o sol, Ele dá essas necessidades básicas, não é só para o judeu, como ele estava pregando, para aquele pessoal que eu estava escutando, mas Ele disse que até os pagãos também gostam dessas coisas. E vosso Pai dos céus sabe porque tem necessidade de tudo isso. Portanto, a palavra que Jesus coloca aqui para pagão, que a gente sabe em hebraico é goim, é uma palavra importante, a gente pensa. Por quê? Porque Jesus procura fazer uma diferença entre aqueles que adoram um Deus único e os gentios ou pagãos.
que são devotados aos cultos, logicamente, como a gente conhece, de múltiplos ídolos. Idolatria e, portanto, politeísmo. No entanto, toda vez que ele ou qualquer um de nós procede com desejo ou ações sem espiritualidade, está se equiparando aos pagãos. Então, Jesus faz uma referência aqui importante, de que a gente deve ter um abandono total ou entregue-se totalmente à vontade de Deus, à vontade total e filial à vontade de Deus. Que Ele provê tudo, Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. E você sabe que muitas vezes as nossas angústias e as nossas ansiedades são causadas por nós mesmos. Nós plantamos e nós colhemos. E plantar é muito bom, mas na hora da colheita, muitas vezes a colheita, se você não plantou bem e a colheita não vem boa, você não quer aceitar um fruto que você mesmo plantou. É nisso aí que o Espiritismo traz com muita propriedade para nós a questão do princípio da ação e reação, da semeadura e da colheita, que nós recebemos proporcional às nossas obras. A Bíblia também não foge disso, tem 56 passagens na Bíblia falando de que cada um recebe segundo suas obras. Isso está no Apocalipse, está no Evangelho. A parábola do semeador, Jesus mostra que de acordo com o local que você semeia, há uma colheita. Se você semeia num solo fértil, pedregoso, num solo ríspido, dependendo do local que você semeie, você vai ter uma colheita proporcional. Isso pode muito bem ser empregado com as nossas atitudes. Se você semeia atitude boa, você colhe atitude boa. E nós que somos espíritas, reencarnacionistas, por lógica, razão e bom senso, sabemos que hoje o que nós estamos recebendo muitas vezes não é muito bom, mas foi culpa nossa. Não culpemos a Deus por isso. Gostaria de encerrar o programa com a frase de Emmanuel que diz assim: as nossas sombras de hoje são frutos do passado, mas as nossas luzes do amanhã poderão ser plantadas agora. Muita paz e até o próximo programa.